Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre a nossa Constituição Federal. E o Brasil ele já teve 8 constituições, sempre alterada em alguns momentos políticos, econômicos, que acabaram necessitando uma alteração constitucional. A nossa última alteração constitucional foi no período pós-ditadura militar brasileira, que acabou no ano de 1985, e daí uma necessidade de chamar uma Assembleia Nacional Constituinte, até que a nossa Constituição Federal atual é a do ano de 1988. E essa nossa Constituição ela tem algumas características específicas. A primeira característica é que ela é escrita, ou seja, nós temos um texto constitucional por escrito que todo brasileiro pode acessar a qualquer momento. Existem algumas outras constituições em outros países que elas não são escritas, mas sim baseadas em princípios e costumes, né, sem a necessidade de colocar um texto por escrito. Ela é democrática, ou seja, ela, depois de escrita dentro dessa Assembleia Nacional Constituinte, ela foi organizada pelo povo, pelos representantes do povo, e o povo é que acabou criando essa Constituição, né, pelos nossos representantes. E, através disso, ela foi promulgada, o povo concordou com ela e promulgou a nossa Constituição Federal. Ela é considerada rígida porque ela não é fácil de ser alterada. Eu não posso alterar a nossa Constituição como um texto de lei qualquer. Existem requisitos específicos que dificultam muito as alterações na nossa Constituição. Ela é considerada dogmática ou política porque ela foi criada apenas no momento, né? Então, a Assembleia Nacional Constituinte se reuniu, definiu os termos, o povo aceitou e ela foi inteira colocada daquela forma dentro, né, do nosso ordenamento jurídico. Ela não foi uma Constituição que foi construída historicamente ao longo de dezenas ou centenas de anos. Okay? E ela é considerada analítica ou expansiva, o que nos traz como característica que a nossa Constituição é extremamente longa. Ela não é resumida. Nós temos muitos temas tratados dentro da Constituição brasileira, ela não é sintética. Tá? Então nós temos muitos temas tratados dentro da Constituição brasileira, questões de ordem econômica, de ordem política, de ordem social, direitos fundamentais. Tá? Então ela é bem grande, ela é bem comprida. Ok? Bom, e a nossa Constituição, ela tem um sistema de recepção. O que é esse sistema de recepção? Imagine se a cada uma daquelas vezes em que a nossa Constituição foi substituída, tivéssemos que fazer novamente todas as leis dentro do nosso ordenamento jurídico. Isso ficaria praticamente inviável. Então esse sistema de recepção da Constituição funciona como se fosse um porteiro que permite a entrada de determinadas pessoas que estão adequadas, né, com as vestimentas adequadas àquele local onde elas estão adentrando. Da mesma forma funciona a nossa Constituição, esse sistema de recepção das leis que já existiam com o novo texto constitucional. Se essas normas estão compatíveis com a nossa Constituição atual, elas vão ser automaticamente recepcionadas e aceitas. Caso elas não estejam totalmente compatíveis, pode-se fazer uma adaptação, e essa adaptação pode ser na forma de alguma modificação textual ou na forma de uma nova interpretação à luz dessa Constituição Federal. Ou, se o texto for totalmente incompatível, essa regra infraconstitucional perde totalmente a validade e ela é considerada inconstitucional. Ok? E esse nosso sistema constitucional, tá, ele acaba tendo diversos tipos de norma jurídica dentro da Constituição. Então, nós vamos ter normas, por exemplo, de eficácia plena. O que são essas normas de eficácia plena? Essas normas, elas têm tudo o que elas precisam para funcionar, para garantir direitos aos cidadãos na própria Constituição. Elas não precisam de mais nada para funcionar, como, por exemplo, os
remédios constitucionais que estão lá descritos no artigo 5º da Constituição Federal. Provavelmente todos vocês já devem ter ouvido falar no habeas corpus. Mas o que é um habeas corpus? Habeas corpus é um remédio constitucional, é um instrumento de alta eficácia, eficácia plena, que garante a todos os cidadãos a sua garantia de liberdade de movimento, de ir e vir, né? Caso ela tenha essa possibilidade. Então, qualquer um que seja por alguma irregularidade do Estado, cerceado do seu direito de ir e vir, esse instrumento possibilita que a pessoa possa garantir esse direito. Tá? Claro que, se a pessoa for legalmente julgada, né, processada, julgada e sentenciada a ficar presa, ela está legalmente presa. Nós estamos falando no caso de um abuso de autoridade que impeça aquela pessoa de exercer o seu direito de ir e vir. Daí nós temos esse remédio constitucional que determina que qualquer cidadão pode fazer um pedido ao juiz explicando qual é a irregularidade, qual é a ilegalidade do estado que está ocorrendo e impedindo, sem precisar de nada mais para isso. Ok? Nós temos também outras regras, como por exemplo as normas de eficácia contida. Tá? E um exemplo de uma norma de eficácia contida é a liberdade de trabalhar. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 13, determina que todos podem exercer qualquer atividade que queiram, desde que essas pessoas sejam qualificadas por lei. Por exemplo, eu não poderia fazer uma cirurgia cardíaca, porque eu não tenho qualificação para isso. E a lei exige que para que eu me torne um cirurgião cardíaco, que eu seja formado em medicina, que eu tenha um período de residência médica dentro da área, para que depois eu possa vir a fazer cirurgias cardíacas, certo? Então todos têm liberdade para trabalhar, exceto naquelas questões em que a lei determina que existe uma qualificação necessária. Ou seja, eu, por exemplo, quero construir um viaduto, mas eu não posso, porque eu não sou formado em engenharia civil. E a lei determina que apenas um engenheiro civil, regularmente inscrito, né, no CREA, no Conselho Federal e Regional de Engenharia e Agronomia, possa executar esse tipo de obra. Ok? Então todo mundo tem a liberdade para trabalhar, desde que aquela atividade que você está tentando exercer, ela não tenha nenhum pré-requisito. Porque se tiver, ela entra nessas regras de eficácia contida. Então ela fica contida nesse critério de uma qualificação. Ok? E nós temos também as normas de eficácia limitada. Então é quando a Constituição, por exemplo, ela simplesmente, como diz lá no artigo 134, institui a Defensoria Pública. O defensor público é como se fosse um advogado que atua, né, para os cidadãos, mas trabalhando para o Estado, recebendo do Estado. Então ele determina simplesmente que a Defensoria Pública é criada, mas não explica como, de que forma isso vai acontecer. Então há uma necessidade, ela é muito limitada, a eficácia dela é totalmente limitada. Existe a necessidade de uma lei complementar, que complementa a Constituição Federal, para determinar de que forma a profissão de defensor público vai ser executada. Ok? Então eficácia plena não precisa de nada para funcionar. Eficácia contida, dependendo da questão, ela vai precisar ou não de mais alguma coisa para poder funcionar. E a de eficácia limitada sempre vai precisar de uma regra à parte para poder funcionar. Ok? Dentro disso, nós também temos as normas programáticas. E as normas programáticas, elas são regras estabelecidas para o Estado que sempre deve tentar atingi-la. Não que o Estado efetivamente venha a conseguir, mas o Estado sempre deve tentar atingir a melhor qualidade nessas regras que são estabelecidas aqui. Como, por exemplo, o direito à saúde.
Então o Estado brasileiro ele investe, ele tem um mínimo que ele precisa investir anualmente na saúde, mas conseguir dar saúde de qualidade para toda a população é uma tarefa quase impossível. Então o Estado deve sempre tentar conseguir um melhor resultado possível, mas sabendo que dificilmente ele vai conseguir atingir 100% da população. Outro exemplo é o direito à educação. Então o Estado tem que se empenhar ao máximo para conseguir dar educação de qualidade para todos os brasileiros. Entretanto, é muito difícil conseguir atingir isso. Mas mesmo assim o Estado não pode desistir só porque é muito difícil. O Estado continua tendo que buscar cada vez mais atingir o maior número de pessoas para providenciar serviços de educação. Ok? Então na aula de hoje nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos.